A história da queda de Constantinopla começa muito antes de 1453. Para entender por que os otomanos conseguiram tomar a cidade, é preciso voltar no tempo e ver como o Império Bizantino foi lentamente desmoronando, até o Vasco sentir inveja. No auge de sua glória, o Império Bizantino era praticamente imbrochável. A cidade de Constantinopla, fundada por Constantino em 330 DC, era cercada por muralhas gigantescas e tinha uma localização perfeita para o comércio e defesa. Para os inimigos, invadir a cidade era tão difícil quanto uma cobra fumar. Mas nada dura para sempre. A primeira grande pancada veio em 1204, quando os cruzados, que teoricamente eram aliados cristãos, decidiram que seria mais divertido saquear Constantinopla do que lutar contra os muçulmanos. Resultado: a cidade foi invadida, pilhada e os bizantinos perderam o controle dela por mais de 50 anos. Isso foi um golpe brutal, porque o império nunca se recuperou completamente desse estrago. Quando os bizantinos finalmente retomaram a cidade em 1261, encontraram o império falido, cheio de inimigos e sem dinheiro. Os otomanos, que começaram como um pequeno grupo turco na Anatólia, cresceram rapidamente e tomaram quase todo o território bizantino no século XIV. O imperador bizantino tinha tão poucas terras que, brincando, dava para dizer que ele reinava sobre pouco mais do que a própria cidade. Os bizantinos até tentaram resistir. Pediram ajuda para o ocidente, mas os europeus estavam ocupados demais brigando entre si ou ignoravam os apelos por serem católicos, enquanto os bizantinos eram ortodoxos. Houve algumas tentativas de união entre as igrejas para conseguir apoio militar, mas a população de Constantinopla odiava a ideia e preferia arriscar com os otomanos do que se submeter ao Papa. Enquanto isso, os otomanos estavam cada vez mais poderosos. Em 1451, Maomé II assumiu o trono do Império Otomano. Diferente de seus antecessores, ele não queria apenas cercar Constantinopla, ele queria tomá-la de vez. Para isso, construiu a gigantesca fortaleza de Rumelizar bem ao lado da cidade, cortando qualquer chance de ajuda vinda do Mar Negro. Era como fechar a torneira da sobrevivência dos bizantinos. A essa altura, Constantinopla estava praticamente sozinha. O imperador Constantino XI sabia que o cerco era inevitável, mas com poucos soldados e recursos limitados, ele estava prestes a enfrentar um exército otomano gigantesco, equipado com artilharia de última geração. Era como tentar segurar um tsunami com um balde. E assim, em 1453, o cerco começou, marcando os últimos dias da outrora gloriosa capital do Império Romano do Oriente. Em abril de 1453, o exército otomano, liderado pelo sultão Maomé II, chegou diante de Constantinopla, dando início ao cerco que mudaria a história do mundo. O sultão reuniu um exército imenso, estimado entre 80 e 100 mil soldados, incluindo a elite dos janízaros, além de uma poderosa frota naval e uma artilharia inovadora para a época. Entre essas armas, destacava-se o canhão bombarda, projetado pelo engenheiro húngaro Urbano, capaz de lançar projéteis de pedra com tamanha força que podiam abrir brechas mesmo nas muralhas mais resistentes. Do outro lado, o Império Bizantino, governado por Constantino XI, estava em uma situação crítica. A cidade já não tinha a força militar e econômica de séculos anteriores. Contava com cerca de 7 mil soldados, incluindo mercenários genoveses liderados por Giovanni Giustiniani, além de uma pequena frota naval. Mesmo em desvantagem numérica e tecnológica, os bizantinos ainda possuíam a Grande Muralha de Teodósio, um dos sistemas defensivos mais imponentes da Idade Média, que já havia resistido a inúmeros cercos. Para impedir a entrada dos navios otomanos no Chifre de Ouro, os bizantinos estenderam uma enorme corrente entre as torres da cidade e a fortaleza de Gálata. Essa barreira impedia qualquer embarcação inimiga de entrar na enseada e atacar Constantinopla pelo lado mais vulnerável. Maomé II, determinado a vencer, ordenou bombardeios incessantes contra as muralhas. Durante semanas, os enormes canhões atacaram as fortificações bizantinas, abrindo fendas que eram rapidamente reparadas pelos defensores.
Contudo, os recursos da cidade eram escassos, e os soldados já demonstravam sinais de cansaço. Em um movimento estratégico, Maomé II decidiu contornar o bloqueio bizantino no Chifre de Ouro. Ordenou que seus navios fossem transportados por terra, através de trilhos de madeira cobertos de gordura, levando dezenas de embarcações de seu exército para dentro da enseada. Esse feito surpreendeu os bizantinos e eliminou uma das poucas vantagens defensivas da cidade. Além dos ataques militares, Maomé II tentou enfraquecer Constantinopla por meio da diplomacia e da guerra psicológica. Ofereceu diversas oportunidades de rendição a Constantino XI, prometendo preservar a vida da população e permitir que o imperador mantivesse sua posição sob domínio otomano. No entanto, Constantino recusou todas as propostas, reafirmando seu compromisso de defender a cidade até o fim. Na madrugada de 29 de maio de 1453, Maomé II lançou o ataque final. As tropas otomanas avançaram em ondas sucessivas contra as muralhas já fragilizadas. Os primeiros ataques foram contidos pelos defensores, mas à medida que a batalha prosseguia, os bizantinos começaram a ceder. No momento mais crítico da luta, Giovanni Giustiniani, um dos principais comandantes da defesa, foi gravemente ferido. Sua retirada desmoralizou os soldados genoveses e bizantinos, enfraquecendo ainda mais a resistência. Com uma brecha aberta nas muralhas, os janízaros invadiram a cidade. Constantino XI, percebendo que tudo estava perdido, recusou-se a fugir. Retirou os símbolos de sua realeza e entrou na luta corpo a corpo, desaparecendo no campo de batalha. Seu corpo nunca foi encontrado, e muitas lendas surgiram sobre seu destino. Com a cidade dominada, os otomanos iniciaram o saque, conforme era a tradição em cercos da época. Igrejas, palácios e casas foram pilhados, e milhares de habitantes foram feitos prisioneiros. A icônica Basílica de Santa Sofia foi rapidamente convertida em mesquita, marcando simbolicamente a transição do poder. No final do dia, Maomé II entrou triunfalmente em Constantinopla e foi até a Basílica de Santa Sofia, onde declarou que a cidade agora pertencia ao Império Otomano. Ele garantiu a preservação de parte da população e incentivou a repovoação da cidade, trazendo habitantes de diversas partes do Império. A queda de Constantinopla marcou o fim do Império Bizantino, que havia durado mais de 1000 anos, e consolidou o Império Otomano como uma das maiores potências da época. Além disso, foi um marco na transição da Idade Média para a Idade Moderna, influenciando o comércio, a cultura e até mesmo as explorações marítimas europeias. Após a conquista de Constantinopla, Maomé II estabeleceu a cidade como a nova capital do Império Otomano, dando início a uma nova era. Ele assumiu o título de Caesarium César de Roma, simbolizando a continuidade do poder imperial, agora sob domínio otomano. Uma de suas primeiras medidas foi restaurar e repovoar a cidade, que havia sido severamente despovoada após anos de declínio bizantino. Para isso, ordenou que habitantes de diversas partes do império, incluindo gregos, armênios, judeus e muçulmanos, se estabelecessem em Constantinopla. Essa diversidade ajudou a transformar a cidade em um dos centros multiculturais mais importantes do mundo. Maomé II também iniciou um extenso projeto de reconstrução e modernização da cidade. Edifícios em ruínas foram restaurados, novos bairros foram erguidos e importantes mesquitas foram construídas, como a Mesquita de Maomé II, estabelecendo a identidade islâmica da nova capital. A queda de Constantinopla teve repercussões profundas na Europa. A conquista da cidade consolidou o poder otomano nos Balcãs e no Mediterrâneo Oriental, permitindo novas campanhas militares contra reinos cristãos. Nos anos seguintes, Maomé II expandiu ainda mais o império, conquistando a Sérvia, a Bósnia, a Albânia e partes da Hungria e do sul da Itália. Para o Ocidente, a perda de Constantinopla foi um choque. Muitos cristãos viam a cidade como a última grande fortaleza da cristandade no Oriente, e sua queda foi interpretada como um sinal de crise. O domínio otomano sobre o comércio no Mediterrâneo também forçou as potências europeias a buscar novas rotas comerciais, contribuindo indiretamente para o início das grandes navegações e a expansão marítima europeia.
No âmbito religioso, a conquista marcou a separação definitiva entre o mundo cristão ocidental e oriental. O patriarca ortodoxo de Constantinopla manteve certa autonomia sob domínio otomano, mas a Igreja Ortodoxa perdeu influência internacional. Ao mesmo tempo, o papado intensificou os esforços para organizar cruzadas contra os otomanos, embora nenhuma tenha sido bem-sucedida. A longo prazo, a queda de Constantinopla consolidou o Império Otomano como uma das potências dominantes da Idade Moderna, moldando a política, a cultura e as relações internacionais por séculos. A cidade continuaria a crescer como um dos maiores centros comerciais, culturais e políticos do mundo, desempenhando um papel crucial na história até os dias atuais.